Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Que bom que você sempre está aí conosco. Eu recebi uma pergunta escatológica aqui que eu vou tentar respondê-la do jeito mais prático e mais objetivo possível, mas eu vou pedir autorização ao nosso querido amigo e pastor Jamierson Oliveira para ver se ele deixa eu reproduzir a palestra inteira que eu ministrei no 3º Congresso Escatológico do Seminário Batista Livre. Depois eu coloco então para vocês aqui a palestra inteira sobre as duas testemunhas. Parece que alguém assistiu lá a minha palestra e queria maiores detalhes do porquê eu acredito que as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, do 3 ao 13, sejam Enoque e Elias, e não, por exemplo, Moisés e Elias, ou outras pessoas que eles conjecturam como possíveis. Então vou mostrar tudo isso para você, e fica ligado nesse vídeo, que daqui a pouquinho, quando a gente voltar da nossa vinheta, eu vou te explicar como é que você faz para ganhar esses livros aqui da chamada da meia-noite. Já, fica ligado, eu volto depois da vinheta. Muito bem, que bom que você está aí conosco, que bom que você curtiu e curte os nossos vídeos, que bom que você compartilha. Presta atenção, chamada da meia-noite, depois que eu participei do congresso escatológico lá, na pessoa do coordenador, o diretor, pastor Marcos, ele me deu alguns livros para eu sortear para você. Então, neste vídeo aqui eu vou explicar para você como é que você faz para concorrer a estes 4 livros que estão aqui na minha mão. Ainda podemos acreditar no arrebatamento. Olha que livro belíssimo. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Também uma visão da profecia bíblica, a cronologia do fim dos tempos. Espetacular. E Manual de Escatologia da Chamada. Tá aí, 4 livraços que eu vou explicar para você como é que faz para você ganhar. Tá vendo aí meu WhatsApp? Tá embaixo aqui do vídeo, tá vendo? Entre em contato comigo. Você vai falar assim: pastor, eu sou fulano de tal. Coloca este meu zap no sorteio porque eu quero concorrer aos livros. Você vai mandar o zap para mim, eu vou pegar o teu nome, eu vou pegar o seu telefone, tudo certinho, eu vou colocar num papelzinho bonitinho que eu vou imprimir aqui, e depois nós vamos marcar uma data, assim que eu tiver um bom número de pessoas que querem concorrer aos livros, eu vou marcar uma live, e aí ao vivo eu vou sortear estes 4 livros da chamada da meia-noite, tá bom? Um ministério fantástico que trata sobre escatologia e a volta de Jesus. Mas se você quiser já comprar esses livros e não quiser concorrer ao sorteio, ou mesmo concorrendo, se você quiser ir lá e já comprá-los, você entra lá no site da chamada.com.br, escreve lá o nome dos livros que eu citei, ou procura na loja deles, e na hora de comprar você usa o cupom do CACP. E esse cupom é CACP 2022. CACP 2022. Parece que tem um descontão lá, se não me engano, acho que é 15%. Então, aproveita, vai lá no site da chamada.com.br e você já pode adquirir estes livros aqui, tá bom? E aí me perguntaram sobre por que eu defendo a ideia ou a visão escatológica de que são as duas testemunhas Enoque e Elias. Por que eu coloco esses 2 homens como possíveis testemunhas do Apocalipse 11? Bom, deixa eu explicar uma coisa aqui. Essas conjecturas, elas não envolvem o fato de alguém pensar diferente, uma heresia. Isso não é uma questão de heresia, porque aqui nós estamos com um campo aberto para especulações teológicas, dentro de um embasamento, dentro de algum critério, nós podemos especular. Não é pecado fazer isso, não é pecado conjecturar, sem nenhum problema. Eu
entendo que já está delimitado pelo texto que são dois profetas, dois homens, dois seres humanos. Isso aí é muito claro no texto. São duas pessoas literais. Isso aí, para mim, não tem discussões. Então, aquela ideia de que representam o Velho e o Novo Testamento, que representam a igreja, que representam a Bíblia e etc., isso aí são conjecturas que já estão extrapolando a exegese bíblica. Ponto. Porque não dá para ir além do que está escrito. O que está escrito, se você pegar Apocalipse, capítulo 11, do 3 ao 13, você vai ver claramente que o texto está dizendo que são duas pessoas. Tá? Inclusive tem base até na lei de Moisés, porque sempre a verdade será confirmada por pelo menos duas testemunhas. O próprio Senhor Jesus mandou de 2 em 2. Então isso aí tem toda uma verdade em cima desse número de dois indivíduos. E aí, quando a gente analisa o texto, os indivíduos ali claramente explicitados no texto são 4. Moisés aparece no texto porque fala das pragas que houve no Egito, esse profeta teria as mesmas características. Fala de fechar os céus, como Elias fez com relação a Acabe e a nação de Israel, então enquadra-se também como Elias, mas fala que são 2 candelabros, 2 castiçais que estão diante do Senhor. Ali é o texto de Zacarias, capítulo 4, que é Zorobabel e Josué. Então, nós temos 4 nomes citados aí no contexto do texto. Repetindo, Moisés, Elias, Josué e Zorobabel. Esses 4 indivíduos aparecem aqui na identificação do texto. Agora, qual é o problema de 3 desses indivíduos? É que eles morreram. E a Bíblia não fala que eles ressuscitaram. A Bíblia não fala que eles foram separados, colocados à parte, enfim, para viver esse momento. De Elias fala. Em 2 de Reis, capítulo 2, a gente vê que Elias é tomado e levado aos céus. Então Elias, ele não passa pela morte. Ele é praticamente arrebatado sem passar pela morte. Depois nós temos, e aí entra a minha outra opção, que apesar dele não estar explícito no texto, eu entendo que é essa pessoa. Nós vamos encontrar lá em Hebreus 11:5 e também lá no livro de Gênesis, Enoque sendo transladado para não ver a morte. Hebreus fala claramente, para não ver a morte. Então, nós temos 2 indivíduos, como está em Apocalipse 11:4, que já, desde aquele tempo, no ano 90 da era cristã, estavam na presença do Senhor, esperando esse momento para profetizarem em Jerusalém. Então são 2 pessoas que estavam na época de João, que ainda estão agora diante do Senhor, esperando o momento para profetizarem. E os únicos que ainda não passaram pela morte e foram transladados, por enquanto, para não vê-la, são Enoque e Elias. Tá certo? E aí, nós temos o texto de Malaquias 4:5, que corroboram com a ideia de Elias. Embora Jesus falou que o Elias que havia de vir era João Batista. Entretanto, quando nós analisamos as profecias bíblicas, nós podemos acreditar que elas podem ter duplo acontecimento. Exemplo, a profecia de Mateus 24:25, quando fala aquele cerco que Jerusalém irá sofrer pelo anticristo e tal, aquilo aconteceu no ano 70 com o imperador Tito. Mas a gente percebe que não aconteceu na magnitude que o texto fala. Ou seja, vai acontecer de novo na volta de Jesus com a igreja para livrar Israel dos inimigos. Então aquilo ainda vai acontecer. Já aconteceu digamos assim, uma parte daquilo, ou em uma esfera menor, aquele acontecimento ocorreu, e vai acontecer numa magnitude muito superior quando Jesus voltar com a igreja para livrar a sua nação prometida, que é a nação de Israel. O que Deus tem prometido para Israel será cumprido em Israel. Então, não há problema quanto a isso. E Enoque, para mim, ele pode fazer o papel
de Moisés ou do próprio Elias, ele pode vir no mesmo espírito, porque assim como João Batista veio no mesmo espírito que Elias, nós podemos ter Enoque vindo no mesmo espírito que Moisés, sem nenhum problema. A alma de Moisés, eu creio, está consciente, está lá no paraíso, está lá, né, no lugar onde as almas ficam, mas para ele aparecer de novo aqui no Apocalipse como alguém físico ali, interagindo e profetizando, teria que ressuscitar. Tanto Zorobabel e Josué também. Por isso, entendendo eu, compreendo que as duas testemunhas são Enoque e Elias. A grande pergunta que muitos me fazem é, meu Deus, se Enoque e Elias não foram transformados para ter o arrebatamento, para viver o arrebatamento, como é que eles ainda estão vivos? O texto de 1 Coríntios 15, dos 50 em diante, fala que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então como é que eles estão lá na presença de Deus? Tudo isso eu respondi num vídeo que eu fiz, vou pôr aqui no final deste vídeo, que aí você pode acessar ali as informações que eu coloquei neste vídeo, que são conjecturas muito interessantes, que eu corroboro e continuo defendendo a ideia de que sejam Enoque e Elias. Embora não vejo problema em quem pensa que seja Moisés e Elias. Alguns acreditam, né, que será Paulo e Pedro. Já falaram que poderiam ser outras pessoas, outros judeus convertidos durante a grande tribulação, que iriam profetizar. Essas conjecturas são possíveis? São. Eu entendo que a menos problemática é Enoque e Elias. Todas essas outras têm problemas para a admissão das mesmas. Eu vou colocar aqui, se o pastor Jamierson me permitir, a minha palestra completa sobre as duas testemunhas. Tá bom? Aí você faz a sua conjectura, toma aí a sua decisão. Ok? Lembrando, você que quer concorrer aos livros da chamada, são 4 livraços que estão aqui na minha mão. Manda seu WhatsApp para mim, dizendo, pastor, coloca meu nome no sorteio. Coloca o seu nome completo, João da Silva, tá? E aí eu vou botar o teu nome aqui. E mesmo que você não esteja assistindo, eu vou fazer o sorteio ao vivo, vou marcar uma data e aí a gente vai entrar em contato com o Zap premiado, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela audiência e que Deus abençoe a sua vida.